Isso não é um clickbait. Pra quem achou que ia chegar nesse vídeo e ia contar outra história, bom, achou errado. A ideia desse vídeo é falar sobre as críticas que vem acontecendo há bastante tempo sobre como os animes estão ficando genéricos ou ruins. E agora com o término de muitos mangás famosos e eles recebendo muita crítica, bom, acho que é a hora de gravar um vídeo como esse. Eu, a minha pessoa, acredito que muitas dessas críticas elas têm algum tipo de embasamento, mas em si eu acho que elas também estão erradas de outra forma. E muitas dessas críticas elas partem de pessoas que já assistem animes há muito tempo, ou para pessoas que só assistem anime que nem um louco. Mas o que eles estão se tornando? As pessoas estão reclamando que os animes não são mais do mesmo jeito e que estão piorando as formas que elas são contadas. Aquela velha ideia, cada vez mais direto, os animes se encaixando no formato padrão, protagonistas cada vez mais vazios, histórias focando em sad boys, uma busca por hype global e uma história bem curta. E nós todos sabemos que os animes já seguem padrões há anos, com os protagonistas geralmente sendo todos parecidos, personagens sendo referência de outros personagens de anime e vai indo. Arcos idênticos de história, mas bom, vamos continuar. Primeiro eu vou contar como a indústria de animes funciona e funcionou um dia. E eu vou pegar um período de 2000 até 2024. Eu acho que isso já vai ser o suficiente para eu contar mais ou menos o que eu quero dizer. E como é muita coisa para eu falar, é um período muito extenso, eu vou dividir em 3 gerações para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Esse período ele é bem simples de explicar. Todos os animes eram produzidos para a TV japonesa, com um lançamento semanal na maioria dos animes, nem mais e nem menos. Vamos pensar como as novelas brasileiras. Quanto mais badalado o anime, ele tinha o potencial de passar em horários nobres, que no Japão era das 17 até os 19. E se sua audiência fosse boa, ele continuaria a ser lançado semanalmente, senão ele ia de Vasco. Para um mangá ganhar um anime era muito difícil, continuar a ser lançado na TV por um longo período era mais difícil ainda. Só a nata dos mangás ganhava um anime. A gameplay era literalmente no modo hard. E tá aí o porquê de muitos animes que lançavam semanalmente, como Naruto, One Piece, entre outros, tinham tantos fillers, tantas coisas na história que não faziam sentido, que era só pura enrolação. E os fillers são nada mais do que episódios para dar tempo àqueles que são a história de verdade, que tem uma animação boa, que tem uma luta épica. Ou você acha que um episódio de um anime ele é produzido assim em um dia, 2 dias, demora tempo, meses? E olha, eu peguei de 2000 pra cá, mas isso daí era muito pior dos anos 80, 70, 60. Muitos animes não tinham fim, só eram uma porrada de episódio que não acabava nunca, até que um dia, quando esse anime ele ficou muito ultrapassado, eles terminam. Ou quando o autor tá quase morrendo já, e eles vão lá e falam, chega. A frequência de animes lançados nessa época é baixa. Não que não tinha muitos lançamentos, mas eles eram poucos e grande maioria só morria. Aí você pode me perguntar, oxe, mas por que uma geração começa antes da outra acabar? Bom, isso aí tem um porquê. E o porquê é que os animes não lançavam só de um modo. A outra forma de lançamento que é bem mais comum hoje em dia é a de temporada. Que aqui no ocidente é a padrão desde muito tempo, mas lá no Japão não era tanto. Como eu já bem disse, os animes que eram extremamente famosos, eles ganhavam um lançamento semanal. Aqueles que não eram tanto, eram temporada. Os com temporada eram histórias curtas, geralmente um orçamento muito baixo e o estúdio era um estúdio ou muito ruim ou muito bom, não tinha um meio termo. E para aqueles estúdios que tinham um orçamento muito baixo, você tinha um maior planejamento dos animes e não desperdiçava tanto dinheiro. Em uma época que você não dá para arriscar, cada centavo vale. E esses animes de temporada, eles foram aos poucos ganhando bastante protagonismo. Os estúdios foram vendo que valia a pena você arriscar um anime de temporada em histórias boas. Dito e feito, ao passar do tempo, cada vez mais animes de temporada foram sendo produzidos. E esses animes que foram populares na internet em 2014 são populares até hoje. Eles foram um boom dos animes no mundo. Não que antes deles não existiam animes famosos globalmente, mas foram esses aqui que fizeram a grande massa gostar. E como muitos dizem, talvez 2014 foi o ano que teve os maiores lançamentos da história dos animes. Tokyo Ghoul, Nanatsu no Taizai, No Game no Life, Noragami, Parasite, Akame ga Kill, Fate, Stay Night. E tem muitos
muitos outros. A lista é gigantesca de animes que são lendas. A maioria aí teve finais ruins, mas fazer o que, né? Pelo menos nesse ano aí eles foram incríveis. E essa geração, ela se resumia a lançar os animes ainda para a TV, porém fazer eles ficarem populares globalmente. E muitos desses animes de 2014 ficaram populares no mundo inteiro, e muitos deles não ganharam continuação. Anos depois eles ganharam, mas já não tinham o mesmo hype, a qualidade era muito inferior, aquela coisa, né? Como eu disse, a indústria dava muito mais importância para a TV, e fazer uma segunda temporada era a mesma coisa que jogar no Tigrinho. Você nunca ia ganhar. A maioria dos animes se resumiam a uma queda de telespectadores para a segunda temporada e as posteriores. Todos os animes dependiam de Blu-ray, DVD, a fama que o mangá tinha, a arrecadação de dinheiro de publicidade das TVs, essa coisa. E os animes gastam muito para serem produzidos, principalmente a primeira temporada. E isso tem que ser pago. E para uma segunda temporada ela ser feita, o anime ele tinha que arrecadar muito. Arrecadar 2 ou 3 vezes mais do que a produção da primeira temporada. Por isso o anime tinha que ir muito bem para ganhar uma segunda temporada. E ainda por cima, tinha que ter sorte dos investidores não estragarem a obra. Como foi o próprio caso de Tokyo Ghoul, que arrecadou muito bem para uma segunda temporada e os investidores resolveram fazer tudo em 3 temporadas. Quem leu o mangá de Tokyo Ghoul sabe que aquilo ali tem muita coisa, não dá para fazer em 3 temporadas. Bom, quando foi a segunda temporada, o anime já tinha sido estragado. Essa era a ideia que a indústria tinha naquela época. O anime ficava famoso, eles tentavam fazer as temporadas com qualidades cada vez piores para tentar puxar o máximo de dinheiro possível sem gastar muito. E quando o anime ele só ia bem, eles só não faziam a segunda temporada mesmo. E pronto. E fora que a demora era muito alta. Um anime para ter a continuação era 2, 3, 4, 5 anos. Aí a gente entrava naquela, só os mangás top do top tinha a capacidade junto com o anime de ter algum tipo de continuação. E por causa desse método, essa geração houve a produção dos maiores animes. E eles foram necessários para os animes serem o que são. Mas infelizmente eles são uma minoria de lançamentos, porque naquela época lançava-se muitos animes e quase todos morriam. E hoje em dia quase ninguém lembra de muitos. Bom, isso aí infelizmente é uma pena. Essa é a nossa atual geração. Eu vivi pra ver um nóia assistir anime. Mas zoeiras à parte, hoje um grupo gigantesco de pessoas assiste anime. E anos atrás, essas pessoas não sabiam nem o que era anime. E quando você falava, ela achava que era coisa de criança. Pois bem, hoje os animes dependem dessas pessoas. Hoje, quase todos os animes têm como grande foco o streaming. Netflix, Crunchyroll, a antiga Funimation. O foco estão neles. Tudo depende desses serviços. Todo estúdio de anime quer viralizar seu anime para poder farmar quantias absurdas de dinheiro. Porque antigamente, nas outras 2 gerações, quando um anime ele viralizava globalmente, eles arrecadavam uma renda extra. Mas agora é o contrário. Grande parte das arrecadações de animes são dos streamings. Essa coisa dos animes terem que ir bem, bom, não precisa mais. Ele só basta ser mediano e pronto. Ele já consegue ter uma segunda, terceira, quarta temporada, arrecadar milhões. Exemplos, Dr. Stone, 3 temporadas, tudo a partir de 2019. Esse anime aleatório aí que tá com 2 temporadas a partir de 2020, eu nem conheço pra você ter uma ideia. Maouga Koi no Futegousha, lançado de 2020 pra cá. São animes medianos, história bem simples, uma animação mediana pra ruim, e é isso. Attack on Titan é um bom exemplo. Olha o tanto de coisa que lançou de 2020 pra cá, e ainda vão lançar mais. Tudo já acabou, mangá, anime, e ainda os caras querem mais. Pelo amor de Deus, alguém avisa pra esses caras que chega. E se você procurar, você vai encontrar uma lista infinita de animes que vai ter segunda temporada esse ano ou para os próximos 3 anos, ou que vai ter segunda temporada, terceira temporada, aí vai. Os animes, eles estão vivendo a sua era de ouro em si de lançamento. A quantidade, ela é surreal. Isso é incrível, porém tem seus contras, né? Aquilo que eu disse lá no começo, ele retorna agora, que infelizmente, quanto mais animes lançar, quer dizer que eles têm uma história talvez muito genérica, animação genérica, personagens genéricos, tudo uma repetição de outro anime que lançou no mesmo mês, na mesma data, talvez até no mesmo dia. E bom, isso reflete também nos mangás, porque qualquer coisa vai virar anime. Os mangakas, eles vão fazer cada vez mais histórias mais simples, mais fáceis e cada vez mais curtas. E mesmo aqueles que se empenharem bastante para criar histórias únicas, bom, eles vão com o tempo só desmotivar e vão fazer qualquer coisa. E daqui a uns anos,
quase todos os animes serão a mesma coisa de sempre, que é mais fácil, é a fórmula que o streaming gosta. E o porquê disso? E bom, com a popularidade dos animes cada vez subindo mais, as pessoas buscam histórias mais sérias, com temas mais profundos, muito diferente do passado, até porque shounens são nada mais que animes feitos para crianças mesmo. Só que eles foram popularizando e estamos aqui hoje. E bom, o grande público, essa massa que tá chegando agora, ela não quer isso, ela quer histórias mais complexas, histórias mais sérias, histórias mais curtas, histórias que sejam possível você assistir em pouco tempo, elas sejam rápidas, entende? E querendo ou não, as grandes empresas, elas querem agradar essa grande massa. E os estúdios também estão se atentando a isso. Quantas notícias vocês já não viram nesses últimos anos de coisas em animes que são censuradas porque pro público global isso não é bom? Ou para certos contextos sociais que atacam os mangakas ou estúdios que fazem uma pressão para que eles alterem isso. As próprias grandes empresas fazem isso para agradar esse grande público. Por isso que você não vê o Sanji de One Piece fumando mais cigarro. Muitos dos animes hoje produzidos são feitos por métricas. Não que antigamente não era feito, mas hoje em dia é muito mais detalhado. Eles conseguem acertar justamente o que o público quer. Qual é a maioria dos animes que são lançados nos streams atualmente? Isekais, mas por quê? Porque eles são bons? Não, é porque as pessoas gostam de assistir. Obras como Kaiju no 8, Solo Leveling, Jujutsu Kaisen precisam de investimentos surreais para serem feitos hoje em dia. E para ter o alcance que eles têm, é mais ainda do que antigamente. A fama que Naruto, Bleach, One Piece teve, talvez nenhum outro anime vai replicar, porque esses animes eles ficaram famosos de forma orgânica, não houve um investimento surreal, o foco deles não foi o mundo, foi o Japão, e eles conseguiram ficar famosos no mundo inteiro. Já os novos da atual geração, eles têm que ter um investimento muito pesado para pegar aquele público que justamente não é tão chegado. E bom, infelizmente isso reflete em tudo, né? Então as histórias, elas estão ficando mais chatas, mais sérias, porque as pessoas pedem. O Itadori, um protagonista de um anime que é bastante famoso, bom, ele não ter um meio, como muitas pessoas dizem, é por causa que as próprias pessoas pediram isso. A indústria dos animes, ela não está fazendo isso de forma aleatória, ela está fazendo isso porque você quis, você escolheu assim. E quando eu falo você, eu estou me incluindo, porque eu também assisto animes com uma frequência muito alta e os meus animes favoritos são geralmente os mais sérios, são os animes que são mais pesados. E bom, infelizmente, se você reclama desses personagens agora, saiba porque é culpa sua. Pasmem, os animes eles não vão mudar muito cedo, eles vão continuar assim por um bom tempo, talvez eles nunca mudem. Cada vez mais vão aparecer personagens como o Denji de Chainsaw Man, que só são idiotas sem cérebro, como o Itadori, que é uma jamanta e só agora no final ele fica um cara digno de dizer que é um protagonista. Bom, eu não falo que é pra você parar de assistir anime ou parar de ler aqueles mangás que são mais sérios, que são mais badass, são mais sad boys. Infelizmente, nós devemos agora esperar que novos mangakas surjam no mercado e eles resolvam fazer histórias como antigamente. E pasmem, isso exige um sacrifício muito grande e, bom, isso é quase impossível de acontecer. E no fim, essa é a americanização da indústria de animes. Uma observação aqui é que eu não tô falando que os animes eles são agora de outro mundo. Eu tô querendo dizer que eles mudaram para atender as pessoas. As coisas ainda são como antes, só mudaram o formato. E para aqueles que gostaram do vídeo, por favor, eu peço que dê um like, se inscreva aí no canal, porque talvez eu lance outro vídeo em algum dia por aí. Valeu aí e fim.